Então a gente vai começar a falar sobre diferenciação e integração de série de potências. É um assunto bastante importante, porque vem desse assunto talvez as maiores aplicações dessa aproximação por séries, né? A gente vai estudar a série de Taylor, onde a gente analisa uma função a partir de uma aproximação por série de Taylor, e isso acaba sendo bastante importante e tem origem nessas questões voltadas à integração e diferenciação. Vamos começar então com esse teorema, que eu acho que é o teorema principal dessa nossa parte do estudo, que é o seguinte: se essa série de potência tiver um raio de convergência R, então veja que aqui eu escrevi uma série de potência na sua forma geral, não é isso? E aí a gente viu que podem acontecer três situações: ou ela converge para todo valor de x, ou ela converge só para x igual a, ou ela converge para x entre um intervalo, né? Um intervalo centrado em A. Então, para x, no intervalo de a mais r e a menos r. E aí a gente tem que analisar depois pontualmente se nesses extremos ela converge ou não, né? Exatamente em cima do ponto. Mas o intervalo fica com essa cara. Então vamos supor que ela tem um raio de convergência r maior do que 1. Então não é só, ela não converge apenas para x igual a A, né? Então a função f, definida dessa maneira, né, que no fundo eu estou falando que para cada x, agora eu estou imaginando que eu tenho uma função, né, associada a esse somatório da série de potência, ela é uma função que carrega algumas propriedades, algumas características. Interessante. A primeira delas é que essa função é diferenciável. Essa f, que pode ser escrita como série de potências, é diferenciável. E ela é diferenciável nesse intervalo de a menos r a mais r. Tá? E além disso, de saber que ela é diferenciável, eu sei diferenciá-la, eu sei achar a sua derivada. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente faz essa conta? Então, nesse primeiro caso, é bem simples. Deixa eu fazer de outra cor. Eu vou fazer o cálculo da minha f' de x. Olhando para a minha função x, eu posso olhar ela termo a termo, né? Então, a derivada de c0 é zero. Então, isso nem vai entrar, nem vou colocar, então. É zero. A derivada do c1 x menos a é apenas c1. Não é isso? Eu posso até imaginar aqui aplicar uma regra da cadeia, né? Pensar que aqui tem potência 1, e se a potência 1 cai, aqui fica a potência 0, então some, e depois a derivada que está aqui dentro é só 1. Então fica só o C1. No outro caso, mais, aplicando a regra da cadeia, vai ficar 2C2 x menos A. Para o terceiro caso que teria, né, vou até escrever ele aqui, que seria o C3 x menos A elevado ao cubo. Isso fica 3C3 x menos a ao quadrado. E assim por diante, né? Assim sucessivamente. Se a gente quiser escrever isso de forma genérica, fica então que a nossa derivada, né? Então eu posso escrever assim que a nossa derivada, ela na verdade é igual ao somatório de n indo de 0 até infinito. Né? Para cada termo, se eu olhar agora para o termo geral, esse n que está aqui, ele vai... Esse n... Opa, peraí. Esse n que está aqui, ele cai lá na frente da integral, né? E aí ali fica n menos 1. Então, vai ficar n cn x menos a elevado a n menos 1. Tudo bem? Então, essa seria a nossa primeira constatação. Então, se eu tenho uma série de potência, ou uma função que é representada por série de potência, eu consigo derivá-la, e a expressão da derivada, em termos de série, é dado dessa maneira. Eu também consigo integrar essa função. Né? Então, a integral da minha função f de x, dx, eu posso olhar como se fosse a integral do somatório de n indo de 0 até infinito, do meu Cn x menos a elevado a n dx. E como a gente conhece da propriedade da integral, eu posso pensar então que na verdade eu estou fazendo o somatório de n de 0 até infinito da integral do Cn x menos a elevado a n dn. Né? E aí como é que fica essa integral? Né? A gente pode escrever isso como sendo igual
ao somatório de n indo de 0 até infinito, né? Eu posso pensar que no lugar desse x menos a, eu vou fazer uma substituição, vou chamar isso de u. Daqui eu tenho que dx vai ser igual a du. Então eu vou integrar, na verdade, cn vezes u elevado a n du. E aí fica tranquilo de integrar, né? Fica somatório de n de 0 até infinito, de cn vezes u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Tudo isso dentro do somatório, né? Mais uma constante. Toda integral tem essas constantes. E, voltando para a variável original, né? Que seria, na verdade, um sinal de igual. Voltando para a variável original, a gente tem então que o resultado é o somatório de n indo de 0 até infinito, de cn x menos a elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais c, né? Que é a nossa constantezinha que aparece. Essa constante que aparece, a gente define ela a partir da função f. Eu jogo um valor para x dentro do raio de convergência e eu consigo encontrar quem é esse valor de c. Tá? Uma observação é que se o raio de convergência da função é r, né, ou seja, esse somatório ele representa bem essa função, a uma distância r do centro A. Fora dessa distância, não tem representação nenhuma, como a gente viu lá no exemplo de GeoGebra. Esse raio de convergência é o mesmo para essas duas séries que representam as suas derivadas, sua derivada e sua integral. Então, esse aqui tem raio R de convergência e essa outra que está aqui em cima também tem raio R de convergência. Ok? Essa é uma observação importante. Então vamos fazer isso. Vamos pegar esse primeiro exemplo e a gente vai buscar encontrar a derivada dessa função. Então, quem eu quero encontrar aqui nesse... Vamos fazer agora uma série de exemplos, tá ok? Para treinar esse assunto. Então, quem eu quero encontrar aqui é a derivada... Opa, vamos fazer de outra cor. É a derivada dessa função j0 de x. Né? Então, o que vai ser isso? Vai ser o somatório de n indo de 0 até infinito. Veja o seguinte, apesar de ser meio assustador, toda essa parte aqui, para cada valor de n do somatório, é um número apenas. Né? Então, eu só preciso me preocupar com x elevado a 2n. Então, essa primeira parte eu só simplesmente repito. Né? É um número que está na frente de cada x. Isso é um somatório. Né? No fundo, eu tenho aí eu aplico uma regra do tombo várias vezes. Então, tudo isso eu só copio. E aí, como que vai ser a derivada do x elevado a 2n? 2n é um número, para cada n vai ser um número. Então, esse 2n cai, vai ficar 2n vezes x elevado a 2n menos 1. Só isso. E aqui a gente já tem a somatória da derivada. Aliás, a derivada representada em forma de série. Lembrando que o raio de convergência da série de cima é igual ao raio de convergência da série de baixo. Muito simples esse exercício. Tá? Apesar de parecer estranho, é muito simples. Apesar de parecer difícil, né? Esse daqui é interessante. Ó. Expresse essa função, poderia até escrever f de x igual a esse cara aqui, com uma série de potência a partir dessa equação, né, que a gente tem aqui embaixo. Essa equação que a gente tem aí embaixo, ela a gente conhece, né? Então, esse exercício, aparentemente, ele não envolve derivada, não envolve nada disso. Mas, se você reparar, se eu calcular a derivada de 1 sobre 1 menos x, então isso vai ser a derivada do primeiro é zero, tal, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, que é menos 1, dividido pelo de baixo ao quadrado, 1 menos x ao quadrado. Ou seja, isso é 1 sobre 1 menos x quadrado. Então, essa função que eu quero encontrar a série, no fundo é a derivada de uma série que eu já tenho. Então, para eu encontrar essa função f que eu quero, eu tenho que encontrar a derivada desse somatório que está aqui. Então, a minha função f que eu quero encontrar, vamos escrever isso, né? Isso que eu estou falando. A minha função f que eu quero encontrar, ela é igual à derivada disso daqui,
1 menos x. Isso é igual à derivada desse somatório. Certo? Derivada dessa série de potência. E a derivada dessa série de potência a gente sabe fazer. Né? Isso é igual ao somatório de n indo de 0 até infinito de nx elevado a n menos 1. Um detalhe interessante aqui é que você não precisa, você pode escrever o somatório começando 1, né? Porque quando o n for 0, isso aqui vai ser 0. Mas é um preciosismo. Né? E aí isso daí pode atrapalhar, se você considerar esse 0, atrapalhar. Tem umas questões voltadas ao domínio aqui dessa função, que aí a gente não consegue definir domínio em 0, mas isso são só detalhes. Né? Então a gente acabou conseguindo representar essa função. Tá, ok? Vamos para outra. Então, eu acabei de representar minha função f por uma série de potência. Tá? Então, é uma estratégia para encontrar a série equivalente à função diferente daquelas iniciais que a gente fez antes. Né? Agora, eu estou usando a derivada de uma função para poder encontrar. Neste caso, eu quero encontrar uma série que represente a função f de x igual a ln de 1 menos x. Como é que a gente pode fazer isso? Tá? Então, a gente vai usar agora uma estratégia diferente. Se eu calcular a integral de 1 sobre 1 menos x, que é aquela função famosinha que a gente vem trabalhando, eu não vou detalhar muito esse cálculo, mas vocês podem depois tentar verificar. Isso é menos o ln de 1 menos x, tá bom? Mais c. Então, para eu calcular o ln que eu tanto quero, né, disso daqui, eu tenho que calcular no fundo quanto que vale menos a integral de 1 sobre 1 menos x dx. E esse cara aqui, essa integral, eu sei que é um somatório que representa essa função, então eu tenho que calcular menos a integral do somatório de n indo de 0 até infinito de x elevado a n dx. Tá bom? Então eu tenho que calcular. E aí eu posso passar essa integral aqui para dentro, né? Isso vai ficar menos somatório de n indo de 0 até infinito. Vou pôr isso igual aqui. E aí a integral vai ficar x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais uma constante c. A gente não pode esquecer essa constante quando faz a integral. Então, eu tenho que essa cara aqui é igual ao meu ln de 1 mais x. Esse c, eu preciso determinar ele. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Joga um valor para x, né? E vê quanto que vale o c. Então, vamos supor que eu pego o meu x e a gente joga sempre o valor fácil, x igual a 0. Quando meu x for igual a 0, obviamente, se o somatório que está aqui na direita, na esquerda, ele vai ser 0. Né? Então, vai ficar simplesmente c é igual. Do outro lado, vai ficar ln de 1, que é 0 também. Então, implica que o meu c é igual a 0. Então, eu posso escrever tranquilamente que o meu ln de 1 mais x é igual a menos o somatório de n indo de 0 até infinito de x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Ok? Eu também poderia colocar esse n começando em 1 e aqui eu coloco só n. Daria na mesma, tá bom? Seria equivalente. Então, essa é a nossa resposta desse exercício. É bom exercitar bastante essa parte porque ela é um pouquinho complicada, exige um pouquinho de habilidade. De novo, eu quero encontrar qual é a série de potência que representa agora a função arco tangente de x. E aí a gente tem que tentar pensar em algum artifício. Né? Nesse caso, o artifício é a função arco tangente de x, ela é igual a uma integral, né? A integral de 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Então, essa função arcotangente é igual ao valor dessa integral. Então, para eu encontrar a série, na verdade, eu quero fazer a integral dessa série. Então, isso é igual a integral. Qual que era a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado? Era o somatório de n indo de 0 até infinito de menos x quadrado elevado a n. Nesse caso, dx.
Para ficar mais fácil de fazer a conta, eu posso escrever esse cara assim, ó, igual, eu posso aqui dentro colocar o menos 1 elevado a n, então fica menos 1 somatório de n indo de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, e depois eu coloco a integral dentro do somatório, de quê? De x elevado a 2n dx. E essa última é fácil de integrar, né? Então, copiando tudo de novo, fica somatório de n indo de 0 até infinito, do menos 1 elevado a n, e aí fica x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1, mais a constante c. Né? E de novo, repetindo aquele processo, né? Quando x for igual a zero, então vamos escrever aqui que ficou com pouco espaço. Quando o meu x for igual a zero, eu vou ter que o arco tangente, vou ter que meu arco tangente de zero é igual a tudo isso aqui, é igual a toda essa série quando x é zero, que dá zero também, só sobra o c, né? É igual ao c. Mas o arco tangente de zero é zero. Então, acaba concluindo que o c é zero. Então, a minha resposta, no fundo, né, para terminar, é que o arco tangente de x pode ser escrito em forma de série de potência da seguinte maneira: somatório de n indo de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1. Certo? E assim a gente faz o nosso exercício e conclui mais esse exercício. Por fim, né, vamos olhar para esse último exemplo. A gente precisa avaliar essa integral. Avaliar é calcular qual que é a primitiva desse caso. E esse é um caso que não é muito trivial. Né? Se a gente fizer a substituição, aquelas técnicas que a gente conhece do primeiro cálculo, a gente tem uma certa dificuldade calculando essa integral. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa é tentar encontrar a série equivalente àquela função que eu quero integrar. Então, qual é a série que representa 1 sobre 1 mais x à sétima? Essa aqui é a ideia. Tá? E aí a gente consegue representar isso, né, de uma maneira até razoavelmente simples, pensando que esse x à sétima pode ser escrito como sendo 1 sobre 1 menos x elevado a 7. Né? Então, daquela série geométrica que a gente conhece, ela é igual àquela série geométrica, só que no lugar do x está menos x elevado a 7. Então, eu substituo isso na série também. Vai ficar n indo de 0 até infinito, de menos x elevado a 7 elevado a n. Tá certo? Então, essa vai ser a nossa série geométrica. Esse cara aqui eu posso escrever assim, ó, somatório de n indo de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, e x elevado a 7n. Isso dá para fazer, tá bom? Pode ser escrito dessa forma. E aí a gente encontrou como é a série, que representa o argumento do integral. Então agora eu vou integrar. Eu quero calcular a integral, só que agora eu vou repetir a função aqui só para a gente entender bem o que a gente está fazendo. Né? E agora eu vou fazer a integral do somatório, ou da série que a gente encontrou. Então, esse é equivalente a calcular a integral do somatório de n de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 7n dx. Então, eu posso passar o integral aqui para dentro, né? Isso eu vou fazer num passo mais rápido. Então, isso dá um somatório de n de 0 até infinito. Fica o menos 1 elevado a n. Né? Isso podia ter até saído do somatório da integral. Do somatório não por causa do n, né? Mas da integral sim. E o x elevado a 7n fica x elevado a 7n mais 1 dividido por 7n mais 1. É como se eu estivesse aplicando aquela regrinha da integral termo a termo, tá bom? E aí isso mais c.